Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, que Deus possa te abençoar poderosamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco polêmico, não é tanta briga, né, por causa desse assunto, mas causa algumas dúvidas, né, algumas discussões também, se pode, se não pode. Hoje nós vamos falar sobre a tatuagem, sobre o uso da tatuagem, se é pecado, se não é pecado fazer tatuagem no seu corpo, e nós iremos falar em poucos minutos através desse vídeo aqui se é pecado ou se não é pecado. E eu também no final do vídeo vou dar a minha opinião. Bom, praticamente a Bíblia não fala nada sobre tatuagem, né? Às vezes as pessoas querem forçar um pouco a barra, buscar uma informação daqui, outra informação dali, e para justificar que a tatuagem é pecado, porque às vezes usa o texto, né, de que nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas esse versículo não dá para a gente justificar muito bem se pode ou se não pode fazer tatuagem no nosso corpo, porque se a gente pensar assim também, muitas pessoas que falam sobre isso esquecem até da glutonaria. Esse sim é pecado, né? E que a pessoa come muito, né? Então era para ter uma vida saudável, né? Porque não era para beber refrigerante, porque refrigerante é um veneno. Você vê alguém falando que refrigerante é pecado? O que causa mais mal no nosso corpo? Você acha que seria a tatuagem ou o refrigerante? E a pessoa fala assim: não, irmão, mas tu tá justificando uma coisa com a outra. Não, eu só estou trazendo uma reflexão aqui, né, pra gente pensar. Bom, se a tatuagem é pecado por causa daquela marca, o refrigerante, como é que a gente prega sobre refrigerante? Pode beber? Quando acabar o culto, vai lá na cantina, bebe o refrigerante? Porque se a gente pensar direitinho, o refrigerante prejudica mais do que a tatuagem, não é verdade? Mas a gente não vai falar sobre refrigerante nesse vídeo aqui, deixa para um próximo vídeo para a gente falar sobre alimentação. Enfim, nós vamos ler praticamente o único versículo na Bíblia Sagrada que fala sobre esse tema, e praticamente é o que você verá todas as pessoas abordando o tema de tatuagem, falando sobre esse versículo que é o mais conhecido de todos, que se encontra no livro de Levítico, no capítulo 19, o versículo 18, que diz assim a palavra: pelos mortos não farei incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, meus irmãos, esse versículo praticamente é o único versículo abordado por alguma pessoa que quer justificar e dizer que a tatuagem é pecado, dizendo: olha, o Senhor disse que não era para fazer marcas no seu corpo. Em algumas Bíblias é traduzido até como tatuagem. Mas só que quando a gente pega esse texto e a gente começa a analisar, não o versículo de forma isolada, a gente vai ver ali que era um culto pagão, que as pessoas faziam marcas no seu corpo. Não propriamente desenhos, mas algum tipo de ferimento ali, porque naquele momento ali estavam cultuando a outros deuses, a deuses pagãos. E para ter um diferencial entre o povo de Deus e o povo que não servia a Deus, Deus dá essa ordem para que não faça marcas no seu corpo. Mas se a gente pegar literalmente esse texto e a gente tentar aplicar na tatuagem, que esse texto está se referindo à tatuagem, que Deus está proibindo do povo fazer tatuagem, a gente precisa analisar alguns versículos anteriores, alguns versículos posteriores a esse, e talvez até o capítulo todo. Mas se você voltar somente no versículo anterior, que é o versículo de número 27, você vai ver também que há uma proibição ali de aparar a barba, de cortar o cabelo em redondo. Então, se não pode fazer a tatuagem, também não pode aparar a barba. Bom, se eu me justificasse com esses textos, eu poderia dizer, entre aspas, estou em dia com Deus, que eu não estou pecando, pelo menos nesse ponto aqui, porque, bom, pelo menos aqui realmente o cabelo aqui, o pé aqui está em redondo, né? Não estou tão bem assim, né?
Mas se você olhar, você vai ver que o contexto naquela época era totalmente diferente dessas coisas dos dias atuais. E eu não estou aqui, irmãos, justificando o uso da tatuagem, que você faça tatuagem, mas eu estou analisando aqui para saber se a Bíblia realmente condena, se é pecado fazer tatuagem. Irmãos, pecado não é pecado você fazer tatuagem, porque se você pega esse texto para justificar que não pode, uma outra pessoa também pode pegar o texto de Apocalipse capítulo 19, o versículo 16, que fala que Jesus está escrito na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que é escrito na sua coxa? Não seria uma tatuagem? Porque se a pessoa fala assim, não, mas em Apocalipse é uma forma literal, mas em Levítico é uma coisa que é proibição. Então, você precisa analisar direitinho o texto. Então, quer dizer que no livro de Apocalipse fala que Jesus tem uma tatuagem na sua coxa. Está escrito na sua coxa. O que está escrito na coxa? Não seria uma tatuagem? Se a gente fosse analisar dessa forma. Então, eu quero informar para os irmãos que fazer tatuagem no nosso corpo não é pecado. Não é pecado. Agora, a gente precisa analisar também, irmão, qual tipo de tatuagem que deveria fazer. Por quê? Porque pensa bem, irmão, se você perguntasse para mim se eu te aconselharia a fazer tatuagem, bom, eu vou dar a minha opinião. A minha opinião não quer dizer que seja pecado ou não. Bom, a minha opinião, eu falaria para você, para que você não faça tatuagem. Por quê? É pecado? Não, não é pecado. Só que a gente tem que analisar algumas coisas, irmãos, que a gente tem que fazer, tem que ter um bom senso antes mesmo de fazer. Talvez você seja um adolescente ou está no início da fase adulta e tem esse interesse em fazer a tatuagem, que hoje em dia eu confesso para você que a maioria das pessoas tem um vício com algum tipo de tatuagem. Hoje em dia é difícil você ver uma pessoa que não tem tatuagem. Principalmente a pessoa que não é da igreja. Da igreja até às vezes se controla um pouquinho, mas também não está essas coisas todas não. Então, por que você tem que ter um bom senso, irmãos? A tatuagem que você acha que glorifica a Deus, porque a gente vê tanto monstro, tanta caveira, tanta coisa demoníaca, desenhos demoníacos no corpo da pessoa. Não é pecado você fazer uma tatuagem, mas você acha que seria legal um cristão fazer um desenho daquele? Eu também, particularmente, eu acho que não. Não acho legal um cristão fazer um desenho de uma caveira, um desenho, né, de coisas assim imorais, ilícitas, ou desenho de coisas muito obscenas, símbolos que são sexuais. As pessoas sabem que aquilo ali é um símbolo sexual, ou em regiões inapropriadas para o nosso corpo. Porque se a pessoa às vezes tem uma tatuagem, mulher, por exemplo, às vezes tem uma tatuagem aqui na nuca, né? E o cabelo dela faz com que aquela tatuagem até suma. Bom, é uma coisa muito discreta. Aquilo ali, não vejo problema nenhum. Aconselho? Não aconselho fazer tatuagem nenhuma. Eu não tenho tatuagem, mas pelo fato de eu não ter tatuagem que eu vou falar para você não fazer? Não. Bom, é isso que eu também quero abordar, porque eu tive vontade de fazer tatuagem assim, na minha época de jovem, 16, 17 anos. Eu tive vontade, por quê? Por causa daquele modismo. Meus amigos tinham tatuagem, todo mundo ao meu redor ali que foram criados comigo tinham tatuagem. Eu até achava bonito e eu queria realmente fazer aqui, ó, na parte de trás aqui do ombro, eu queria fazer uma tatuagem. Eu tinha desejo de fazer duas tatuagens, uma de um dragão e a outra era uma caveira com uma espada enfiada nessa caveira, ó. Olha que tatuagem horrível. Eu falaria para você, hoje, se eu tivesse feito tanto essa imagem da caveira quanto do dragão, eu falo para você a minha opinião hoje. Hoje eu estaria arrependido. Eu agradeço a Deus de não ter feito, porque hoje eu estaria arrependido. Esse é um dos motivos para você refletir se você deve fazer ou não. Por quê? Porque o modismo hoje, mano, pode ser diferente amanhã. Uma roupa que a gente usa hoje, amanhã pode não ser mais aquela roupa e você ter até vergonha
de usar uma roupa que você usava há 20 anos, não é? Isso acontece, a moda é desse jeito. E uma tatuagem que você hoje faria no seu corpo, daqui a 10, 20 anos, talvez você se arrependa de ter feito aquela tatuagem, ou às vezes você perde muitas oportunidades, até mesmo de trabalho. Quer ver um exemplo? Miss Brasil. Eu acho que é proibido fazer tatuagem nas meninas, porque é um rigor muito grande com aquelas meninas ali. O uso de tatuagem, eu acho que é um dos requisitos que elimina a candidata, né? Se você quiser pesquisar depois, você pode pesquisar. Estou falando aqui de cabeça, que é o primeiro exemplo que eu vi aqui. Mas alguns trabalhos, irmãos, fica uma coisa feia e às vezes você perde uma oportunidade. Às vezes você tem muita tatuagem no braço e que de repente, para uma oportunidade, não seja legal. Por quê? Porque de repente você está abordando um cliente, um executivo, um diretor, alguma coisa assim, irmãos. Talvez a pessoa, ao invés de prestar atenção no que você está dizendo, a pessoa está ali olhando o teu braço, tua tatuagem, está muito tatuado, principalmente no rosto. E para determinadas funções, de repente, aquilo ali é uma coisa cultural. É uma coisa cultural e que talvez venha tirar uma oportunidade sua. Por quê? Porque, como eu já disse, você vê aquelas pessoas de alto padrão, pessoas executivas, pessoas que detêm algum tipo de posicionamento, você vê que não é tão comum ter tanta tatuagem. A gente vê que tatuagem é uma coisa mais assim para uma pessoa que é um pouco mais rebelde, né, irmão? Eu não estou discriminando ninguém, pelo amor de Deus. Estou tentando explicar o vídeo aqui de uma maneira bem tranquila para todo mundo entender. Mas aquela pessoa que tem muita tatuagem assim, a maioria das vezes da galera, né, de um determinado segmento, que às vezes usa droga. Todo mundo que tem tatuagem no braço e usa? Claro que não, é claro que não. Mas a maioria das vezes são muito simpatizantes. Irmãos, não deturpem a minha palavra. Eu não estou dizendo que essas pessoas são drogadas, não são. Enfim, você vê um grupo de pessoas que são um pouco mais rebeldes com os pais, rebeldes com algum tipo de governo, rebeldes com a causa. E isso, às vezes, lá na frente pode atrapalhar. Porque eu já vi também, se eu não me engano, foi o homem mais tatuado do Brasil. Era o homem mais tatuado do Brasil. Ele se arrependeu de ter feito tanta tatuagem. Talvez não tenha se arrependido de ter feito todas, mas muitas ali ele se arrependeu. E também, com o passar do tempo, dependendo da tinta que é usada na tatuagem, aquela tatuagem não ficou legal. Às vezes a pessoa quer fazer uma tatuagem, com o passar do tempo, aquela tatuagem ali manchou, virou um borrão. Deixou de virar um desenho, deixou de ser um desenho, hoje é um borrão. O que a pessoa tem que fazer? Tem que consertar. Tem que fazer alguma coisa para passar por cima da tatuagem, fazer outra por cima, para aquela ali sumir. E sem falar que as pessoas, irmãos, às vezes, naquele calor da emoção, aquela coisa que está apaixonada, aquela coisa que não é nem amor, acaba fazendo tatuagem com o nome do seu namorado, com o nome da sua namorada, que seja marido, que seja mulher, não tem problema. E o que acontece depois, quando acaba o relacionamento? Isso a gente vê muito, né, no meio dos artistas, no meio dos famosos, né, tem aquela empolgação, faz aquela tatuagem ali, e daqui a pouco acaba o relacionamento, o que a pessoa tem que fazer? Vai ter que tirar aquele nome. A pessoa nem quer, não é nem que vai atrapalhar o próximo relacionamento, porque já conheceu com aquela tatuagem. É que realmente ela não quer aquele nome do ex, porque às vezes o ex traiu, às vezes o ex agrediu, fez alguma coisa muito ruim e que aquela pessoa não quer carregar o nome daquela pessoa ali pro resto da vida. E o que ela vai fazer? Vai tentar tirar. E é fácil? Não dá para tirar assim com muita facilidade. O que a pessoa de repente faz? Alguma coisa para passar por cima, para assumir aquela tatuagem ali. Porque quando a pessoa faz de um time de futebol, é muito difícil uma pessoa mudar de time, né? Principalmente o homem. Mulher, às vezes até muda, porque tem mulher que não é muito firme ali no futebol, não é muito torcedora e tal, e às vezes namora ou casa com o marido que é muito viciado em futebol, acaba fazendo a imagem muda de time, né? Às vezes torce com um time, daqui a pouco casa com outro marido que é fanático pelo time adversário, acaba torcendo por causa do marido. Mas o homem é muito mais difícil. Você acha que
um flamenguista vai virar vascaíno? Nunca, irmão. Você acha que o vascaíno vai virar flamenguista? Irmãos, eu já vi isso acontecer. Mas é muito difícil uma pessoa mudar de time. É mais fácil a pessoa mudar de religião. O camarada que é católico, virar evangélico, se converter. Agora, mudar de time é muito difícil. Então a pessoa fez uma tatuagem ali do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, dificilmente ela vai se arrepender de ter feito aquela tatuagem. Talvez possa se arrepender em um lugar que fez, eu não sei. Mas a tatuagem com o nome de namorado, essa é fácil a pessoa se arrepender. Então não é legal a pessoa fazer tipo de tatuagem que pode se arrepender. E até mesmo uma obra missionária, a pessoa está executando alguma coisa na igreja e você vai para fazer um determinado lugar, vai trabalhar, vai evangelizar em um determinado lugar, e aquela tatuagem ali, às vezes aquele outro povo que tem uma outra cultura diferente da nossa, pode ser que ela olhe para aquilo ali como uma coisa diferente, porque como eu disse, é uma coisa um pouco cultural. Tanto é cultural, que eu lembro que na minha época de adolescente, quem tinha tatuagem era discriminado, era associado como bandido, era associado como vagabundo, era associado como pessoas desocupadas. E eu lembro, irmãos, que pessoas que usavam tatuagem eram mal vistas pelos olhos da sociedade. Eu já disse, são pessoas que não prestam? É claro que não, mas o uso da tatuagem era associado à malandragem. E como eu disse, é uma coisa cultural. E eu pergunto, irmãos, talvez você seja um pouco mais velho, né? Como é que eu posso falar mais velho? Acima dos 40, né? Como é a minha idade, que eu já passei dos 40. Você vai olhar para o passado e realmente você vai ver que isso não é cultura nossa de cristão. Você, como eu já disse, que tem um pouco mais de 40 anos, você vai ver que isso, há 20, 30 anos, isso não era uma cultura de crente fazer tatuagem. Era cultura de quem? Era cultura de pessoas que não eram cristãos. Era cultura de pessoas, entre as marginalizadas. Não era cultura nossa. Hoje, você vê até muito cristão que vem para a igreja cheio de tatuagem, ou até mesmo que já confessaram a sua fé em Jesus e que fizeram tatuagem mesmo depois da conversão. Como eu disse, é pecado? Não é pecado, mas não é uma coisa cultural nossa de cristão. Por quê? Primeiro que a tatuagem é uma coisa que já vai te machucar. Você vê, o próprio Cristiano Ronaldo, ele não tem tatuagem no seu corpo. Por quê? Porque o uso da tatuagem no corpo o impedia de doar sangue todos os anos. E ele, como ele é doador de sangue, ele preferia não ter tatuagem no seu corpo e continuar doando sangue. Há poucos anos, irmão, talvez, não sei se você sabe dessa informação, mas para fazer prova para a polícia militar era proibido o candidato ter tatuagem. Não sei se você sabe dessa informação. Como eu disse, era uma coisa cultural, irmão. Como é que um camarada quer ser policial militar se ele tem tatuagem? Porque a tatuagem era associada à malandragem, associada ao crime, a pessoas que eram criminosas, eram associados, estou dizendo que era, entende? Era proibido fazer prova para a polícia militar o candidato que tinha tatuagem. Era um dos critérios que não podia. Claro, hoje já não existe mais esse critério. Quem tem tatuagem pode fazer prova para a polícia militar, pode fazer prova. Não sei de cabeça se ainda existe algum tipo de prova, algum tipo de concurso que seja proibido o candidato não fazer pelo uso da tatuagem. Mas, como eu disse para vocês, é uma coisa cultural. Eu aconselharia os irmãos não fazerem. Eu acho que vocês não deveriam fazer, justamente por causa disso. Porque se lá no futuro vocês se arrependerem, como é que vocês vão fazer para tirar aquela tatuagem ali? E o bom senso também, irmão. A mulher, por exemplo, fazer em determinadas regiões do corpo, ou fazer algum tipo de tatuagem
que seja sensual. Então eu aconselharia não fazer, mas a gente tem que entender sim que a Bíblia ela não diz que tatuagem é pecado. Isso a gente tem que ter em mente. Não é pelo fato de você fazer tatuagem que tu está condenado à perdição. Não. Mas é uma coisa cultural. Eu particularmente não aconselharia. Por quê? Porque tem tatuagem também, irmãos, que com o passar do tempo, né, conforme vai chegando a idade da pessoa, aquela coisa a pele da pessoa vai ficando enrugada e aquela tatuagem ela não vai ficar mais tão definida como ela era antes, enquanto a pele da pessoa era bem durinha, rígida, né? Então depois que a pele vai ficando enrugada, aquela tatuagem já vai perdendo aquele sentido. E também tem pessoas que têm tanta tatuagem que parece até um cheque sem fundo, né? Parece um gibi, que tanta tatuagem tem no corpo que às vezes você não consegue entender nada ali. Daqui a pouco a pessoa está arrependida. Como que a pessoa vai tirar aquele excesso de tatuagem do seu corpo, né? O laser, essas coisas que tira tatuagem, como que a pessoa vai fazer? Por quê? Porque a pessoa pode se arrepender. Como eu disse para vocês, se eu tivesse feito na minha época de jovem, quando eu tinha vontade de fazer, hoje eu estaria arrependido. Eu agradeço a Deus de não ter feito. E por que eu não fiz, irmãos? Talvez o motivo maior de eu não ter feito as tatuagens tenha sido meus pais. Como meus pais não tinham, e meus pais não ficariam felizes de eu ter uma tatuagem, meus pais eram rigorosos, principalmente meu pai, e aquilo ali eu não queria criar uma contenda dentro de casa, não queria que eles me vissem, me associassem como pessoas, como eu já disse, que na minha época de adolescente. Hoje, as pessoas já não são vistas desse jeito. Na minha época de jovem era. Então eu resolvi não fazer, fui adiando, e eu acabei não fazendo. Mas eu quero deixar essa palavra para os irmãos aqui e trazer essa reflexão. Você, antes de fazer o uso da tatuagem, antes de você fazer o desenho do seu corpo, pensa bem, pensa direitinho. Será que lá na frente você não vai se arrepender? É isso mesmo que você quer fazer? Você que é um cristão, você acha que isso vai ser legal para você? No seu trabalho, você acha que futuramente você pode perder alguma oportunidade de trabalho por causa do excesso de tatuagem que você tem no seu corpo? Pode te prejudicar, né, em determinada função. Talvez o uso da tatuagem possa sim te prejudicar. Então, pensa bem antes de fazer. Você acha legal, não acha legal, mas enfim. O vídeo foi para dizer que a tatuagem não é pecado. Mas, como eu disse, você tem que ter um bom senso. Você não vai fazer uma tatuagem libidinosa, você não vai fazer uma tatuagem sensual, você não vai fazer uma tatuagem demoníaca, um desenho demoníaco no seu corpo. Você como cristão, você não pode fazer uma tatuagem nesse sentido. Aí é totalmente diferente. Aí sim, aí você peca. Quando você faz com esse propósito, quando você faz com a rebeldia, aí você peca contra o Senhor. Então que Deus possa te abençoar através desse vídeo. Como eu disse no início, é um vídeo um pouco polêmico, mas não é tanta guerra assim, mas que sirva de reflexão para você, que eu não quero aqui ser o dono da razão, não quero chegar aqui e falar uma coisa que você deve fazer ou que você não deve fazer, mas que sirva de reflexão para você essa palavra, essa mensagem. Que Deus possa te abençoar poderosamente, meus irmãos. Que Deus possa te usar poderosamente na presença dEle. E se você que está aqui até o final do vídeo gostou desse vídeo, você acha que foi esclarecedor esse assunto, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, né? Coloque seu comentário aqui, dizendo o que você achou, se você concorda, se você não concorda, se você acha que é pecado, se você não acha. E diga também de que lugar do Brasil que você é, para a gente saber até onde esse vídeo tem alcançado as pessoas. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.